Oi. Então, para finalizar, né, as palavras sobre igreja, eu trouxe mais 3 passagens, né, para a gente fechar, né, essas palavras sobre igreja, que igreja procurar, que igreja que eu devo seguir, líderes, pastores. E eu queria que você me acompanhasse na sua casa, e sempre lembrando que a Bíblia, a palavra de Deus, aqui está na nossa mão, que é Marcos, né? Você vai ler no Evangelho de Marcos 13, 22. Vamos ler o 13, 21. E a gente vai ler também Efésios, Colossenses, Marcos 13, 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. É Jesus Cristo falando. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, a gente vai pular rapidinho também para Efésios 5, versículo 6. Você pode acompanhar. 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, aqui em Efésios, você vê lá em o Evangelho de Marcos, a qual Deus ele deixa claro que haveria falsos profetas nos nossos tempos, até mesmo em tempos passados tinha, mas que enganariam a muitos e, se possível, até os escolhidos. Efésios, ele deixa claro que é para tomar cuidado para que ninguém vos engane, né, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. O que é um companheiro? É uma pessoa que sempre está ali junto, né? Então, se você não pegar a sua Bíblia como a gente esteve falando aqui e mostrando, se você não pegar a sua palavra de Deus e não mostrar para a pessoa que é o seu líder, aquela pessoa que está ali te orientando espiritualmente, ele o quê? Todo mundo pode errar, né? Todo mundo pode errar, mas se errar pela palavra, né, como foi dito, não pode, né? Pergunta se pode um cego guiar outro cego. Ambos cairão no buraco. E aqui Colossenses 2, versículo 4, que é bem parecido também. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, ainda também andai nele. Então, ele fala assim que ele está em espírito, porque o Espírito é de Deus. O Espírito Santo, que ele foi, né, o apóstolo, mas o Espírito continua. Então, por isso que ele afirmou que estava vendo, né, porque Deus vê todas as coisas. E como ele falava através da palavra de Deus, ele era a boca de Deus, ele é a boca de Deus nessa passagem. Então, veja bem, a gente tem que cuidar, se preparar através da palavra para não ser enganado, para não seguir falsos profetas, para não chegar a perder o seu objetivo na presença de Deus. Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é ser curado, liberto, você alcançar a prosperidade, você alcançar uma paz que só Jesus disse: eu deixo a minha paz, não a paz como o mundo deixa, né? Então você receber a paz de Cristo, que é muito importante, né? Você ter a cura da sua família, a cura dos seus filhos, ter paz na sua casa. E aqui a gente vai finalizando, e aí, porque a gente tem outras coisas para falar, né? Não hoje, né? Nessa palavra vai vir outra palavra. Você sempre vamos falar sobre pessoas que estão afastadas. Você conhece pessoas que estão afastadas, né? Passa o nosso endereço aí que está aqui embaixo para elas,
para elas estarem acessando. Toda semana a gente vai ter uma palavra nova. Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão afastadas estão bem, e pessoas que estão afastadas estão mal. Pessoas que vivem de profecia. Nós vamos falar sobre profecia, nós vamos falar sobre falar em línguas, nós vamos falar sobre Apocalipse, né? Vai ser já uma palavra mais estendida, mas nós vamos mostrar exatamente onde se encontra, dizendo sobre o arrebatamento, né? Porque muitas igrejas falam, Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir, não é? Mas se você perguntar na Bíblia exatamente onde se encontra o arrebatamento, né, ninguém sabe responder, porque Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas na Bíblia ela tem uma passagem que deixa claro, né, um arrebatamento. A gente vai mostrar para vocês. Vamos falar muitas coisas que as pessoas se negam em falar nas igrejas, né? Por que ninguém prega, né? Então a gente vai trazer até vocês assim sempre a palavra. Você tem alguma dúvida, você pode estar mandando uma postagem, uma pergunta, você pode estar mandando um e-mail, né? E eu peço para vocês assim, fale para pessoas assim que estão desviadas, afastadas, que precisam do caminho de Jesus, porque ela sabe. Diga para ela assim, olha, você sabe que você está afastado e você precisa voltar para a palavra de Deus. Se ela não tem força para ir para a igreja, pede para ela sempre estar vendo a nossa página. Então toda terça-feira a gente está aqui gravando uma palavra para vocês. E Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. E você sabe disso. Você que você não acredita, cada um tem, né, o seu pensamento, né? E que Jesus te abençoe também. E a gente deixa aqui a palavra dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. É a palavra de Deus, né? Você vai poder ler Efésios, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, Colossenses 2, versículo 4, e o Evangelho de Mateus, ali onde Jesus ele fala sobre haveria falsos profetas que enganariam até os escolhidos. Então eu peço, pega a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, mostre para as pessoas que você é de Deus, não deixe que as pessoas enganem a sua fé, que brinque com a sua fé, né? Mostra ali, se não tiver escrito, a partir do momento que você está indo para a igreja, para que você está indo para a igreja? Não é para a sua vida mudar? Então se você sentar naquele banco, e a palavra que sair do profeta, sair da pessoa que está ali ministrando o culto, ela não tiver na palavra de Deus, não vai mudar nada. Você vai para a igreja, você vai entrar, você vai sair, não vai acontecer nada. Você pode orar, não vai acontecer nada. Agora, a partir do momento que você vai para a casa de Deus, você começa a aprender. Você começa a colocar a sua vida à disposição de Deus. A sua vida vai mudar através da palavra, porque Deus ele disse que ele vela para o cumprimento da palavra dele. Ele fala lá em Jeremias. Então eu peço que você preste atenção naquilo que você tem se alimentado dentro da igreja. Estou dizendo a respeito da palavra de Deus, né? E se você está passando por um problema muito sério, e você vê que na sua igreja não se prega Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele diz que tudo que pedir, em meu nome eu farei, mas você tem que permanecer nele. Você tem que aprender com Ele. Ele disse aprender de mim. Então você tem que aprender dele. Então, mas como? Jesus vai vir para falar comigo? Jesus vai vir para falar se crucificaram ele? Ele disse que só vai voltar depois para arrebatar a igreja? Não, mas onde se prega a palavra sem mudar nem uma vírgula, e lá em Apocalipse, vamos ver se dá tempo aqui rapidinho. Olha o que fala aqui, ó. Apocalipse bem no finalzinho. 22, versículo 19. 22 e 19 de Apocalipse. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então, você pode ver que o próprio Deus ele vai tirar da pessoa que pregar errado. A pessoa que pregar errado, Deus está tirando. Então como que você vai aprender? A mesma coisa, você vai fazer um bolo, né? Então vem ali a receita do bolo. Você vai fazer um bolo de chocolate, né? Você vai poder fazer um bolo se vier aquele pó que tem morango? Não, você vai fazer um bolo de morango, você vai fazer chocolate. Então você tem que aprender a palavra verdadeira.
Se você quer chegar a um objetivo com Deus, para Deus alcançar aquilo que você procura, então você tem que fazer exatamente como está escrito, né? Jesus falou assim, ó, provar e ver que Deus é bom. É que nem eu penso, quem pode provar que tudo que está escrito nessa palavra é verdade? Ninguém. Não existe um bispo, um pastor, um evangelista, ninguém. Você vai falar assim, ó, tudo que está escrito aqui é verdade, ele vai ter como te provar. Ele não vai ter como te provar que tudo que está escrito aqui é verdade. Não é verdade? Então, já que ele não pode provar, então a gente tem que ter a sabedoria de chegar e meditar na palavra de Jesus, disse provar e ver que Deus é bom. Ou seja, se você não provar, se você não colocar essa palavra na sua vida, você não vai poder ver. Então você vai, às vezes, ir para a igreja e você não vai ver acontecer, você não vai ver Deus se manifestar nas suas orações, né? Porque para pensar, uma coisa muito impressionante, você dobrar o seu joelho, você clamar a Deus e as coisas se resolverem. E resolvem. Mas eu peço, busca Cristo, busca a palavra de Deus, tome Deus na sua vida, faça a morada de Deus na sua vida, morada para Deus, e Deus ele vai te abençoar. Pode ter certeza. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está, eu não sei qual que é o seu problema, você que está me ouvindo, você que está vendo essa palavra, eu não sei qual que é o seu problema. Mas se você viver a palavra de Deus, Jesus ele vai solucionar o seu problema, seja ele qual for. E eu agradeço. E fala para alguém, sempre está ligado aqui, uma palavra nova, a gente vai falar sobre pessoas que estão afastadas, arrebatamento, apocalipse, vamos falar sobre todas as coisas. Se tiver alguma pergunta, manda, a gente vai procurar orientação a Deus para poder te responder em nome do Senhor Jesus. Amém.